Olá, eu sou Luiz Oliveira e eu estou diante aqui de um Tiggo 3X lançamento e esse é o top de linha, que é o Pro. Você deve estar ansioso para ver todas as novidades desse carro que acabou de sair da Chery. Está ansioso mesmo para aprender? Então, vamos lá? O Tiggo 3X acabou de ser lançado e ele tem uma pegada aí como se fosse um mini SUV, né? Mas vocês vão se surpreender com o tamanho do porta-malas dele. Outro item que chama bastante atenção é que ele vem com motor 1.0 turbo e também com um câmbio de 9 marchas. Já pensou? Você tem um câmbio CVT de 9 marchas disponíveis num carro desse para você. Além disso, você também tem um torque de 16.8 e eu senti o carro muito forte. E viu só? Toda a frente dele já vem de uma vez em LED. Inclusive, o DRL dele é muito bonito. A frente, o design desse carro ficou bem interessante. A parte de trás eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, mas é tudo em LED, inclusive o farol baixo. Com o motor 1.0, o que você já pensa? Vou ter uma maior economia. Porém, esse carro aqui, ele faz na gasolina 11.2 na cidade e 12.2 na estrada. Escreve para mim nos comentários o que você achou desse consumo para um motor 1.0 na estrada. Eu não canso de falar. Tudo depende da forma qual você dirige e também do seu trajeto. Então, se você acabou de ver que ele acabou de fechar mais uma vez o retrovisor e ainda rebater, é porque ele tem o destravamento e travamento por aproximação da chave, que está aqui no meu bolso. Então, quanto mais perto eu chego do carro, ele simplesmente vai abrir novamente. Vocês vão perceber que eu vou deixar um vídeo exclusivo falando sobre isso na playlist desse carro. E ele tem muitos itens, ar-condicionado eletrônico, assistente partida em rampa, inclusive vem com Hill Descent Control, que é um outro item também que normalmente você vai observar em carros 4x4, esse carro compõe. Ele é muito completo e a gente vai iniciar cada um desses pontos agora. Iniciando mais uma vez para mostrar para vocês a frente dele, você vai observar como que ele uniu elementos. Aqui em cima, você tem uma ideia daquela pegada da Toro, né? Onde todo mundo acha que o farol é aqui, mas na verdade é o DRL dele e o LED que fica aceso. E olha só que bonito, né? Como ele aparenta. Aqui embaixo, você talvez pense que esse aqui seja o farol de milha, mas não é. Na verdade, ele é exatamente a lâmpada da seta, tá? E aqui sim, é o farol alto e baixo desse veículo. No cantinho do farol, você vai perceber que está escrito assim, LED Tech. E ficou muito bonito, inclusive nessa cor preta. Além disso, os elementos aqui que lembram um pouco a Toro, aqui na grade, você vai observar a ponta dela toda cromada. E isso lembra qual carro? A Mercedes. Se você entrar agora aí, você vai ver que tem uma GLC 2020, que eu fiz todo o review dela e você vai notar que a grade dele tem a mesma ideia, de dar uma ideia tipo 3D, como se fossem vários pontos aí, né, na grade. Ficou bem interessante. Fora isso, você vai notar que o capô dele é bem liso, onde ele só vem com um vinco aqui na lateral, onde ele morre um pouquinho aqui, descendo e vem suavemente para frente. Mas ficou bem bonita e imponente a frente desse veículo. Agora do lado aqui, eu vou te mostrar a roda dele na versão Pro, como que é diferente da outra, que é apenas aro 15. Essa aqui já é aro 16. Chegando aqui na lateral, você já consegue observar de cara que você tem roda com pneus 205, 55 e 16. E vai notar também que o meio dela aqui é todo negro e essa parte diamantada. Eu achei que ficou bem interessante. O que você achou? Fora isso, você vai perceber que vem uma parte plástica diretamente da frente, passando juntamente ao paralama aqui e pegando toda a lateral, compondo ele. Inclusive, esse friso aqui, né, que você vai perceber que é um aço covado, não é cromado, ele também participa de um design onde ele harmoniza com o cromado aqui no vinco da porta e, além disso, também com o rack de teto, que parece que é exatamente o mesmo material do que vem aqui embaixo. E chegando na lateral você vai notar que o retrovisor dele já vem com uma seta em LED. Inclusive ele tem um rebatimento elétrico. Conforme vocês podem ver, na hora que você aperta, ele automaticamente retorna. E ele também tem comandos elétricos de ajuste. E na porta você vai perceber que tem esse botão aqui, exatamente para que você venha a travar o carro, né? Teve a necessidade de trancar, apertou no botão, você fechou o veículo. Inseriu a mão nele, ele não vai abrir. Você tem que, mais uma vez, apertar o botão para que o acesso seja liberado ao veículo.
E ó, vem aqui que você vai ver um item interessante também aqui na lateral. Você vai perceber, olha só, essa peça aqui cromada mostrando a palavra Tigo, né, que é o modelo do carro. E aqui, ó, você já nota que é um detalhe, uma peça que compõe de forma bem bonita, como se fosse um black piano na lateral desse carro. Aqui eu mostrei para vocês que é em black piano e embaixo cromado, né? A mesma coisa acontece aqui, ó. Isso aqui é na cor do carro. Porém, essa peça aqui é uma peça plástica em black piano. E olha que legal, essa lanterna traseira aqui, ela é uma parte em LED e uma parte em luz normal. Olha que interessante, em lâmpada, né? Essa parte dela aqui todinha está em LED, porém aqui em cima é lâmpada, assim também como na parte de baixo. Algo que vai chamar bastante atenção é que você vai notar que a traseira dele é bem elevada. Então, a pegada do 3X é mais para um crossover, tá? E não uma SUV em si, mas vai te atender muito, que o acesso do carro ficou numa altura muito legal. Você já nota também os sensores de estacionamento, que são 3 opções, e eles ficaram bem abruptos aqui, né, com detalhe até mesmo saltando para fora do para-choque. Você consegue identificar o modelo do seu Tigo 3X exatamente pelo emblema que vem logo embaixo do nome, né, do modelo da marca. Aqui você vai ter esse acabamento como se fosse um extrator, um spoiler, para dar um acabamento diferente. Em cima você tem o desembaçador e também o seu limpador de para-brisa. Na chave você consegue abrir o porta-malas, ou então você clica diretamente aqui para fazer a liberação do seu acesso ao seu porta-malas, que tem 420 litros. Já pensou? Olha só, o tamanho dele é bem grande e algo que chama muita atenção é que ele é bem fundo, tá? Então às vezes você está imaginando que ele talvez seja um pouquinho mais curto, mas você vai notar que o que dá o sucesso desse porta-mala aqui é exatamente a altura dele, né? E você consegue colocar talvez até 2 malas bem grandes aqui. Levantando essa parte de trás, ó, você vai notar que o step dele é exatamente aquele que você chega até 80 km por hora para evitar qualquer tipo de problema com o seu carro e levar até um borracheiro para corrigir o seu pneu. Então agora é o momento onde você vai conhecer o cockpit desse carro, isso mesmo, qual vai ser a sua sensação quando entra ali no banco do motorista. Olha que interessante, a chave dele é bem assim, ó. Você vê que ela tem um tamanho expressivo aí, mas ficou bonito. O legal é que ela é bem levinha, tá? E essa aqui é do Pro, porque você tem um acesso e comando, inclusive remoto, para que você venha a ligar o seu carro por aqui. Mas esse comando eu vou deixar dentro da playlist para você ver direitinho aí como que funciona para você ligar o seu carro externamente. Inclusive, ele vai ligar o ar-condicionado para já começar a refrigerar o seu carro. Então, um dos pontos que talvez você fique na dúvida é exatamente quando tirar a chave, o que fazer na hora que o seu carro acabar a bateria. Então, ó, apertou aqui esse botão que vem logo do lado, você consegue observar que você consegue sacar a chave. Terminou de utilizar, reconecta ela. Você vê que são 3 comandos aí, ó. Você abre, tranca o carro e também abre porta-malas. Aí eu te pergunto, qual desses comandos que ligam o veículo, hein? Então por isso você tem que estar aqui inscrito no nosso canal para você aprender todos os detalhes do seu carro. Bora entrar para dentro do veículo? Olha só, chegamos aqui nele, apertamos o botão, ou então podemos fazer o acesso por destravamento por aproximação, que vai estar na playlist também. E abrindo a porta, você já nota que ele tem diversos materiais. Olha que interessante. Aqui, ó, essa parte aqui, ó, toda plástica. E aqui vem um material que eles chamam de acabamento premium, tá? Eles não falam que é em couro, eles falam que é um acabamento premium. Então a versão abaixo do Pro, ela tem uma mistura nos tecidos do banco, onde tem tecido mesmo e acabamento premium, ok? Além disso, você vai notar que o design ficou bem interessante, né? O mesmo aço escovado que vem aqui na maçaneta, ele também faz parte da porta, o que ficou bem bonito. O legal é que eles poderiam simplesmente deixar isso aqui liso, mas eles não quiseram fazer assim. Trouxeram um design a mais, onde você nota os rasgos aqui da costura e também um detalhe dentro do próprio plástico. Isso mostra um compromisso com a sofisticação. É bem interessante, porque todos os detalhes importam e a sensação que nós temos de riqueza daquilo que estamos adquirindo é muito maior com esses itens. Então, parabéns, Caoa Chery. Outro ponto que ficou legal, que são detalhes, mas ao meu ver faz diferença, é exatamente a ponta de cada botão. Olha que legal. Na ponta de cada botão para você fechar e levantar os seus vidros, elas são também cromadas. Bem interessante, né? E o comando do seu retrovisor vai ficar para perto do painel. E eu vou te mostrar agora. Olha, estou aqui dentro do carro e já ajeitei o banco para a minha altura. Então, você deve estar pensando assim, quais são as regulagens dele?
Aqui é a regulagem de altura, você mexendo diretamente na roldana, tá? Ó, você consegue observar aqui, ó, que ele desce, ou então ele levanta. E também tem a base do encosto, que você tem a alavanca aqui, onde você traz o banco para frente ou para trás. E por que eu regulei ele exatamente para a minha altura? Daqui a pouco eu vou para a segunda fileira, exatamente para te mostrar a minha sensação comigo dirigindo com 1,75 m e com uma pessoa com 1,75 m também atrás. Será que vai ficar apertado ou não? Continua comigo nesse vídeo que você vai descobrir. E além disso, você tem a base aqui na frente com gatilho para arrastar o seu banco para frente e para trás. Na hora que você chega diante do carro, algo que você vai chamar bastante atenção é exatamente que aqui na frente você tem um painel, de um computador de bordo digital, que eu vou deixar na playlist todos os itens que você pode fazer com ele. E além disso, de 7 polegadas, colorido ali, você também tem o multimídia de 9 polegadas. Então assim, eles são bem grandes e você tem uma sensação de um carro bem tecnológico. A direção dele é elétrica. E você vai notar que um dos itens que é bem interessante é que esse tecido premium, o material aqui, eles são bem gostosos de apertar, onde você utiliza o carro durante todo o tempo. Na esquerda, você vai perceber que ele tem a regulagem da altura do farol e também você tem aqui a possibilidade de regular o seu retrovisor. Aqui, ó, no painel, você nota que é bem interessante a quantidade de itens que eles colocam. Para você ter ideia, em volta aqui do difusor de ar é um black piano. Na ponta do seu difusor é um cromado. E um pouquinho atrás, aço escovado. Então assim, tiveram muito bom gosto e uma quantidade de elementos que fizeram o acabamento do carro ficar bem interessante. Então, esses elementos estão por toda a parte, fora esse acabamento de cima que parece um couro, mas na verdade é um plástico, parece até costurado, E aqui, ó, nessa parte, tem mais um detalhe chamando a atenção, mais um elemento. Então assim, ficou bem interessante o painel. Algo que chama muita atenção também é que ele fica virado para o motorista, Você nota que a central ela não é reta, ela é um pouco virada para o motorista, mas qualquer um no carro consegue observar muito bem. E você tem aqui no seu comutador exatamente a possibilidade de deixá-lo para acendimento automático dos faróis. E conforme você viu, todos são em LED, Então a frente dele é todinha full LED. Direção elétrica, aqui na esquerda você tem o seu computador de bordo e inclusive o seu piloto automático, tá? Na direita você encontra os comandos de som no volante, inclusive chamada de voz e onde você atende e desliga as suas ligações, ok? Fora isso, você vai notar que o volante ele tem a base reta e acabamento em aço escovado aqui nas laterais e o cromado da Chery bem na frente aqui com a logo bem bonito. Vem para o outro lado que eu tenho mais itens para te mostrar desse carro. Ah, tava quase me esquecendo. O volante dele tem regulagem somente de altura. Ele não tem regulagem, de profundidade, tá? Então, é um item que talvez possa incomodar alguns, mas na prática, dentro do que eu coloquei aqui dentro do carro, ele não está tão diferente por não ter o ajuste de profundidade. Provavelmente, eu colocaria nessa distância mesmo, para mim que tem 1,75 m. Ó, do lado direito aqui agora, você vai notar que você tem exatamente o seu botão de start. E ó, que ficou muito bonito. Aço escovado, black piano em volta e ainda uma moldurinha cromada ali para dar um charme a mais. Além disso, você tem aqui todos os limpadores ali do seu para-brisa. E esse carro você tem diversas opções aqui de modular, inclusive de deixá-lo intermitente, Aqui na central multimídia de 9 polegadas, eu vou deixar todas as informações dele, tudo que você pode fazer, num vídeo aqui na nossa playlist desse veículo, tá? Aqui você é exatamente o momento onde você clica e aciona o seu pisca-alerta. Embaixo você tem um ar-condicionado eletrônico. Ele não é digital, ele não tem um termostato, mas ele vai te mostrar a temperatura, que você possui no seu veículo. Além disso, aqui embaixo tem um acesso USB e na direita tem uma tomada de 12 volts. Aqui embaixo você tem um espaço para exatamente colocar o seu telefone ali. E o legal é que ele tem uma almofadinha aqui, ó, bem emborrachada, exatamente para que não gere movimentos no seu telefone e ele ficar batendo ali. Foi inteligência para experiência do usuário, Deve ter escutado alguém aí para poder fazer isso bem mais interessante. Outro item que você vai perceber é que a bola de câmbio dele tem um travamento aqui na frente, ela ficou bem bonita, com aço escovado na lateral e aqui também com a coifa em couro, com esse tecido premium, que é o mesmo que compõe os bancos do veículo.
Nessa parte aqui do meio, você vai notar que ele tem a opção de configurações do multimídia por aqui, que é exatamente a mesma ideia o qual a BMW e a Mercedes costumam utilizar, onde você tem uma altura de acordo com o seu apoia-braço para você selecionar itens no carro. Então você nota aí que eles estão sendo inspirados pelos maiores na hora de produzir os veículos. Pois é aqui, ó, que você aumenta o volume, reduz e você liga e desliga o seu som. Do lado direito tem a opção do Hill Descent Control, exatamente para poder ligar, caso você esteja numa descida, um declive, para que você tenha uma segurança maior e um apoio das marchas para descer em qualquer lugar, ok? E fora isso, você nota aí, ó, olha o design do banco aqui, que interessante, né? Eles também não fizeram algo liso e simples. Colocaram essa parte aqui, fizeram esse detalhe todo envolto e você vai notar no meio do carro também, né? Olha que interessante, as costuras todinhas brancas, né? Para poder chamar bastante atenção e praticamente com essas alças laterais aqui, o carro dá aquela abraçada para você ter um maior conforto. Talvez você esteja curioso para saber como que funciona aqui em cima do carro, né? Então olha só, aqui você vai notar que ele tem um acabamento claro, que é interessante, que exatamente para que a lâmpada apareça melhor, né? Além disso, você vai notar que você tem as opções de acendê-la separadamente, mas o seu retrovisor interno não é fotocrômico, ele ainda é do gatilho aqui para você cortar aí a luminosidade dos carros que vierem atrás. Quanto ao espelho de vaidade, ele possui, né, dos dois lados aqui, mas ele não tem nenhum tipo de iluminação. Ah, tava quase me esquecendo. Tem dois porta-copos aqui e o freio de mão ainda permanece de mão, né? Não é o freio de dedo ainda eletrônico. O que eu achei legal é que aqui no apoia-braço, como talvez não seja tão intuitivo, né? Eles simplesmente colocaram uma rigidez maior para levantar e para baixar o apoia-braço e não colocaram nenhum tipo de trava, tá? Então, não sei se a longo prazo vai fazer algum tipo de ruído, mas você pode notar que o couro que está em volta aqui, ele praticamente é uma borracha para evitar isso. E também ele tem pontos aqui onde você consiga ter um amortecimento do barulho do plástico com o plástico não ocorrer, tá? Você nota que você tem um espaço onde você consegue colocar mais alguns itens, mas ele não tem nenhum tipo de tomada aqui dentro. E agora é o momento que você vai ver se o espaço interno dele aqui de trás é interessante e vai caber toda a sua família. Porta-malas ele tem num volume bem bom. O espaço ali na frente eu gostei. Eu só senti um pouco que o apoia-braço ficou encostando na minha perna do lado esquerdo, tá? Mas aqui atrás, agora é a hora da verdade. Então por isso, de cara eu já vou mostrar para vocês que o acabamento da porta aqui traseira, você nota que é exatamente o mesmo da frente. Olha que legal, né? Eles não diminuíram a quantidade de itens, igual acontece em algumas marcas, para poder fazer o design da parte de trás. E agora, sentando aqui no meio, olha só, já consegue perceber que você praticamente aqui, ó, tem 2 dedos de distância do banco da frente, mas você, não sei, não estou me sentindo apertadaço não, tá? E na hora que você coloca aqui, ó, uma das coisas que eles poderiam talvez ter feito é elevado um pouco o banco traseiro, não sei, mas eu tenho uma visão da multimídia, mas eu não consigo ver mais elementos no meio. Não sei se de repente elevar essa parte aqui de trás. Mas o mais interessante é a cabeça, olha. Eu tenho 4 dedos aqui para a distância do teto. Então isso faz com que uma pessoa mais alta do que eu consiga consumir esses 2 dedos aqui, de repente ficaria, né, com a perna encostada mesmo, e aí com 1,85 m ainda não encostaria a cabeça aqui dentro, tá? Fora isso, você vai notar que aqui no meio do carro, olha que interessante, ele tem um porta-treco, né? 2, um embaixo e um em cima. Não tem saída de ar, nenhum tipo de tomada aqui para trás. E aí, o que você achou do Tiggo 3X? Pensou nessa opção para colocar na sua garagem? Um dos nossos objetivos aqui é exatamente influenciar na sua decisão de compra por qual veículo que vai realmente atender em tudo. Mas não esqueça, nós somos especializados na venda de carro 0 km. E como esse aqui é 2022 e ainda está no estoque, quem sabe você não pode pagar e levá-lo agora. Então entre em contato agora com o nosso time, DDD 24 3025 6285. Vou repetir, DDD 24 3025 6285. Inscreva-se, ative as notificações, pois aqui tem vídeo todos os dias. E vai ser um prazer continuar te servindo com excelência. Combinado? Te aguardo no próximo vídeo. Valeu!